Olá pessoal, uma ótima noite, tudo bem? Aqui quem fala é Sam Compõe e o objetivo do vídeo de hoje é justamente testar um pouco das cordas da Discovery Spitfire Symphony Orchestra. Já fiz um vídeo sobre a orquestra em si, apresentando cada um dos detalhes dela, mas e se você tiver interesse, pode ver o vídeo, fique à vontade. Mas o objetivo do vídeo de hoje é justamente ver essas coisas em ação, ou seja, não toda a orquestra, o meu objetivo é justamente fazer por sessão. E aí, no caso do vídeo de hoje, é fazer pelas cordas, então vamos começar pelas cordas. E o objetivo é justamente fazer uma breve composição. Não vou fazer isso com vocês, na verdade, eu vou demonstrar com uma composição ou um trecho harmônico, sonoro, se sai nessas bibliotecas, né, para ver se elas compensam, se faz sentido. Já te adianto que faz total sentido, mas aqui a ideia é justamente demonstrar como é que é a dinâmica disso, especificamente no Reaper, né? Então o objetivo não vai ser de instruir ou educar, mas vai ser mais de demonstrar e ver a em ação numa produção, no caso, né? Então a ideia é justamente essa. Então, só para demonstrar, eu vou utilizar da Spitfire, então, para fazer essa parte das cordas, e vou também utilizar um acompanhamento que vai ser feito por uma biblioteca que eu gosto bastante, que é a Nautilus, que é só para fazer um fundo um pouco mais dramático, só para vocês entenderem, fica mais fácil, dinâmico também de dar sequência no vídeo, e só para demonstrar, né? Os passos para a gente chegar nessa estrutura aqui. Bom, primeiramente, né, demonstrar o que eu fiz. Fiz uma composição, no caso, utilizando o programa MuseScore, e a partir dele já gerei aqui o que seria a harmonia. Fica mais fácil, te dá mais precisão. Se você quiser tocar também no tecladinho, pode ficar também à vontade para tocar no teclado, para você poder montar a sua composição. No caso, eu gosto de escrever em partitura e depois pegar e exportar em MIDI. E dos MIDIs eu vou colocando aqui cada um dos instrumentos. E a partir disso eu vou lá, seleciono a biblioteca que eu quero, que no caso do dia de hoje e do vídeo de hoje é justamente a biblioteca da Discovery Spitfire. E agora vamos justamente entrar em ação, ver como é que funciona essa biblioteca e, no caso, os pontos principais dela, né? Vamos lá. Primeiramente, só colocar aqui demonstrar para vocês como vai ser a dinâmica. Aqui é a música já com som seco, vai ter a participação da outra biblioteca, então presta atenção nas cordas, o objetivo é justamente as cordas, e a partir disso a gente vai moldar, fazer as dinâmicas da composição e finalizar ela. Não é uma coisa extremamente complexa ou original, é mais uma coisa mais para vocês entenderem a que se deve e também para testar até onde essa biblioteca vai. Bom, eu vou tocar apenas um trecho, não vou tocar um todo, mas é só para que vocês entendam e sintam a sensação. E no final do vídeo eu demonstro como ficaria a composição por completo, no sentido de o que a gente vai trabalhar, pelo menos. Bom, é isso, sem mais delongas. 3, 2, 1 e. No caso, a trilha vai seguir dessa forma, e aqui a ideia é justamente trabalhar um por um dos instrumentos, né? Não vou fazer um trabalho totalmente complexo ou totalmente refinado, mas só demonstrar como é que funciona em ação, né? A questão de compor e utilizar a biblioteca. No caso, a gente vai começar com os primeiros violinos, então para isso a gente vai mutar aqui, e a gente vai também selecionar a região dele, ou seja, clicamos duas vezes, e a gente já acessa aqui o que seria o pote melódico dele. E aí, no caso, já mostrar para vocês alguns pontos principais. Primeiro, o espaço da corda, então se tocar aqui, ó, ele vai produzir o som. Aqui está a melodia escrita já. No caso, eu simplesmente fiz uma pequena alteração, porque geralmente a nota fica assim, só que quando você vai tocar, ela fica meio que solta da outra. E aí, no caso, seria fazer ela ficar um pouco mais junta, então a gente faz ela adentrar um pouco na outra. Parece que está deslizando a mão. E aí, agora, no caso, a gente vai trabalhar um pouco nessa questão das notas e do realismo delas, e também da dinâmica da expressão delas. No caso, quando eu falo dinâmica e expressão, eu estou me referindo exatamente a esses termos aqui, ó. A dinâmica dele
e também a expressão dele. O vibrato eu não vou trabalhar muito, também não vou trabalhar muito no releasing e antagonist, porque a ideia aqui é só demonstrar como funciona a dinâmica direta, mas entenda que quando você for trabalhar na sua composição com essa orquestra aqui, com esses sons, você pode ficar à vontade para mexer em tudo, faz total diferença. Continuando. No caso, o que vai mexer a dinâmica é justamente o 01 Module, que você pode controlar de duas formas. A primeira, você pode fazer pelo mouse, então você clica aqui e vai construindo uma pontezinha praticamente. Então, deixa eu só pegar e me movimentar aqui para cima, porque acho que aqui é mais importante. Na verdade, eu vou ficar aqui e vou me diminuir um pouco mais. Mas a ideia é justamente essa. Então você consegue controlar exatamente por onde vai começar a dinâmica. Então você consegue fazer a partir daqui, ou então você também pode fazer pelo seu teclado, no seu MIDI no caso, pelo seu controlador de Modwell aqui também, ou então até mesmo configurando ele, por exemplo, com um dos giros dele, por exemplo, um dos botõezinhos de giro dele, você pode controlar para você mexer a dinâmica dele. E esse é o jeito que eu recomendaria você fazer para você treinar o seu ouvido e também para você sentir a biblioteca. No caso aqui, para a gente ser mais didático, não ficar repetindo a música várias vezes, a gente vai trabalhar a intenção, a ideia do que seria a música e ver qual é o resultado final disso daqui. E é claro, né, dar uns toques de realismo nele no sentido de evitar que ele fique tão robótico assim. Então, a primeira de tudo, a gente vai só tomar cuidado com isso. Quando seleciona tudo aqui, ou seja, apertar Ctrl A aqui, você pode clicar, apertar Delete, só que se você apertar isso daqui e selecionar tudo lá em cima, você vai apagar todas as notas, e a gente não quer isso. No caso aqui, antes de começar isso daqui, a gente vai trabalhar em outra questão. Além da dinâmica e da expressão que o instrumento tem, aqui, quando a gente vai trabalhar com instrumentos virtuais, obviamente, a gente também tem a questão da potência do toque. Então, no caso, todos eles estão sendo tocados na mesma potência, o que, humanamente falando, é impossível. O ser humano não vai conseguir tocar as mesmas notas em sequência, vamos colocar assim, na mesma intensidade, na mesma precisão. Isso só quem faz é literalmente um robô. E é justamente isso que a gente não quer aqui. Então, a ideia é justamente o quê? A gente vem aqui, o próprio Reaper tem essa funcionalidade, mas só para vocês entenderem, a gente vem aqui em Opções, View, a gente vem aqui em Humanize, e pronto. Você está vendo que ele já alterou aqui? E como ele faz isso? Através disso daqui. Então eu indico para ele quanto que eu quero que ele aumente as velocities, dê a diferença entre elas. E quanto mais eu apertar, mais diferente vai ficar. Então uma nota vai ficar soando diferente da outra. Vamos ver como é que fica. Fica muito mais humano do que. Apesar de que o som dessa biblioteca é muito bom, só quem vai ter um ouvido um pouquinho mais refinado vai perceber a diferença de um para o outro. Mas acredite, a longo prazo, isso daqui faz total diferença no sentido de não cansar o ouvido. Porque você talvez não perceba, mas o seu cérebro vai perceber o padrão e vai falar: isso daqui tá fora do padrão. Assim, no sentido de, na verdade, está muito no padrão para ser algo real. E aí, a partir disso você vai ter um pequeno problema, vou colocar assim de forma bem direta. Continuando. No caso, eu esqueci de dar o OK, mas voltando aqui. Vou humanizar, vou colocar em 30%, acho que já tá bom, 35%. E, voltando para cá, agora nós temos algumas indicações. Primeiro, isso daqui vai dizer a potência que vai ser tocada a nota. Então, por exemplo, aqui está começando no mais ou menos num mezzo piano, então essa linha aqui bem grossa aqui no meio diz onde seria o meio do instrumento, a potência do instrumento de toque, e a partir disso eu consigo regular se vai tocar mais forte ou mais fraco. Então vamos ver qual é a diferença. Quase nada, mas sim tem uma diferença. Mas entendo. O que vai controlar realmente isso daqui são as dinâmicas. Vamos lá. Esses lags que ele dá de mudança é justamente por conta do processamento que ele faz. Ou bem mais presente. E agora, apresentando isso daqui, a gente vai montar o que seria a estrutura, né? Então ele vai começar assim, ele vai seguir um pouco mais, ele vai crescer. Aqui a ideia é ser bem irregular no sentido de demonstrar como funciona mesmo em ação. E é claro, né? Como ele vai chegar no ápice ali, então a gente aumenta aqui, vamos deixá-lo bem forte para deixar bem expressivo mesmo. É claro que quando for voltar de novo aqui a melodia, a gente quer que volte um pouquinho mais contido e crescendo novamente. Então a ideia é justamente essa, é assim que se causa atenção, por assim dizer. Voltando aqui, aqui ele justamente vai estar fazendo uns spiccatos, que é justamente aquele
aquele efeito que eu tinha mostrado no vídeo que estava fazendo a exploração. E para você fazer isso, você configura aqui embaixo. Você diz quando que vai começar o espicato. Aqui embaixo é uma seção que o instrumento não toca, porque ele não alcança. Então, essa biblioteca, de modo inteligente, eu vou mostrar para vocês porque só falar não fica mais prático. Mas aqui, ó, essa parte em vermelho aqui, é justamente todos os efeitos e estilos que você pode tocar. Então, por exemplo, se eu apertar aqui, ele vai mudar por aqui, ó, tá vendo? Então, no caso ali da composição, eu justamente escolhi o espicato e aí eu sinalizei aqui. Então, quando ele passar por aqui, ele vai entender que aqui agora ele tem que tocar em espicato e a partir disso ele vai fazer isso daqui. Percebam? Então muda, em vez de ser uma nota longa, vai ser uma nota em espicato. E aí, no caso, eu percebi que eu quero crescer aqui, diminuir um pouco, crescer um pouco, e aí vai voltar de novo a melodia. Eu tenho que acompanhar o que está sendo tocado primeiro. Dando sequência, voltamos de novo, estamos em meso forte, vamos crescer. Aqui a gente vai crescer e, como aqui é uma nota final, a gente vai decaindo devagar. E aqui no final, que justamente aqui já está bem fraquinho, a gente vai justamente fazer uma nota esmoecendo, praticamente sumindo. No caso, para não ficar muito longo o vídeo, a ideia é justamente já fazer isso para os próximos instrumentos e ver o que vai dar. A ideia é justamente já ver o negócio em ação mesmo. Por isso que eu falo, às vezes você coloca aqui no seu teclado, no seu controlador MIDI, você consegue definir a dinâmica melhor, porque você está ouvindo em tempo real enquanto você está programando a dinâmica dela. Mas isso não afeta muito aqui nesse aspecto. Mas só para demonstrar como funciona, vamos dar sequência. Agora eu vou fazer para o segundo violino. No caso, como ele vai seguir uma melodia de segunda voz, ele vai estar fazendo um acompanhamento similar. Então, o que que eu posso fazer? Um macete, né? Se eu clicar aqui, eu não tenho muito controle, né? Não sei para onde é que está indo, mas antes de fazer isso, lembre sempre de humanizar o que está aqui. Então, vem aqui, humanize, 30%, ok? A gente não viu, mas a alteração aconteceu aqui, tá bem? Deu um ok. Agora voltamos para lá, que seria as dinâmicas. E como você pode ver, eu não sei de onde tem que começar. Eu não lembro que começou outro instrumento. Como eu posso fazer para evitar isso de ficar desnorteado com relação à dinâmica de instrumentos? Eu venho aqui, seleciono os dois com o Shift, né? E aí sim eu clico dentro desse daqui. Tá vendo, ó? Agora a linha está aqui dentro. Então o que acontece? Vamos dar um exemplo. Esse daqui é o seu instrumento principal, né? Não esse daqui que eu estou agora, mas o primeiro violino é o instrumento principal. Aqui você vai justamente pegar e você entende que esse é um instrumento de segunda voz, então ele não pode ser mais forte que o primeiro, a não ser que seja intencional da música. Então aqui eu vou fazer exatamente uma curva inferior a essa daqui e ver o que que vai dar. No caso, eu nem vou testar, já vou ir reto no negócio para a gente não perder tempo fazendo essa replicação, é justamente demonstrar e também passar alguns conselhos. E eu também apresentar alguns conceitos. Vai seguir a mesma dinâmica. E é claro, né, no clímax, na tensão, a gente mantém a mesma quantidade, né. É claro que nessa parte, assim, que tem notas um pouco dissonantes, que é justamente uma coisa importante, porque quando se trata de instrumentos mais virtuais, assim, quando se trata de notas dissonantes muito próximas, fica muito irreal, fica muito ruim. Aqui a ideia justamente foi testar para ver como é que ele ia fazer isso, e como é que ele ia se sair, e vamos ver, né. E vou te dar uma dica já, as dinâmicas controlam muito se esse dissonante vai funcionar ou não. Então é importante ter essa noção de o que que o outro instrumento está tocando para você poder fazer igual. Aqui ele não faz essa parte, então não faz muito sentido a gente trabalhar aqui. Voltando para cá, a gente vai colocar na mesma dinâmica, porque agora vai entrar outros instrumentos, que são instrumentos graves, que são as cordas graves, como o cello. Dando sequência. Não gosto disso daqui. Deixa eu fazer assim. Isso. Aí, não. Um pouquinho mais para cá. Assim. Crescendo também. Decaindo, porque já é a reta final. E aqui também é a mesma coisa. Ele vai tocar, vai esmorecer e vai cair junto. Então vejam como é que fica. E funciona assim. Aqui ficou bem fraquinho. Vamos ver. É, talvez eu vou aumentar um pouco a potência disso aqui. Muito forte. Aí. Voltando pra lá. Porque deck é um jogo rápido, pra justamente vocês verem como é que vai funcionar isso daqui. Dando sequência, a gente vai pras violas. Violas não tá fazendo uma base, mas ao mesmo tempo vão estar acompanhando os instrumentos. Ele vai ser um pouquinho mais isolado dos demais. Mas vai seguir uma estrutura parecida.
no sentido de que, por exemplo, onde que ele tem que brilhar é exatamente aqui. E como vocês podem ver, todas as notas estão da mesma corzinha. Isso significa que a intensidade de toque é igual. O que a gente já falou é que isso não é muito bom porque fica inumano, né? Então a ideia é justamente agora humanizar isso daqui. Humanizamos. Vou colocar um pouco mais tenso, porque é para ser uma questão tensão, às vezes isso exige justamente instabilidade. E aqui a gente precisa exatamente disso. E aí, no caso, como ele vai estar sozinho, a ideia é que ele esteja fortinho mesmo. Então se mantenha assim. Vamos fazer isso daqui, porque ele vai crescer, quando ele mudar para cá, e para cada transição de compasso a gente vai reduzindo. A gente vai seguir a mesma coisa, só que aqui a gente vai fazer um pouquinho mais forte, porque vai ter outros instrumentos. Também vai, porque a tensão muda, né? Não pode ser igual apenas os terços. Aqui ele vai seguir a mesma linha melódica dos outros, então, como ele é um instrumento mais grave, ele não pode sobressair tanto, mas no clímax ele também vai entrar, vai reduzir, vai descer e vai descer novamente. Agora a gente vai para o cello. Cello é um instrumento mais grave, então a gente tem que entender qual é o impacto dele. E, bom, ele vai entrar justamente para fazer coral junto com os demais. Então, como vocês podem ver, vai seguir a mesma dinâmica. Por isso que eu fiz uma linha melódica um pouco mais simplória, um pouco mais tranquila. Ela não exige tanto assim da biblioteca no sentido de, eu quero testar muitas coisas, até porque o vídeo ficaria extremamente longo. Já está passando do tempo, vamos colocar assim dessa forma, no sentido de que demora tempo para fazer isso. Mas é interessante para mostrar para vocês, se vocês estão gostando do que estou fazendo aqui ou vocês querem ver o resultado final disso daqui, só acompanhar e também entender como funciona esse processo. Dando sequência, agora vamos para o contrabaixo. Uma coisa que eu não fiz, que eu esqueci, humanização. É tudo igual. Temos que tirar essa similaridade. Feito. Estou fazendo aqui de maneira bem rústica também, só para vocês entenderem como vai funcionar isso daqui no resultado final. Dando sequência, aqui é a mesma coisa, tem que humanizar. Percebam que aqui ele também mostra o que os outros instrumentos estão tocando de diferente. Então você justamente consegue acompanhar e aí você consegue fazer o jogo de frequências, né? Então isso é muito prático para você poder fazer sua composição e também os instrumentos se conversarem melhor. No caso aqui vai seguir a mesma estrutura. Aqui ele vai seguir a mesma estrutura. Decai e decai. Bom, agora a gente já fez teoricamente tudo de forma bem sucinta, rápida. Foi um rapidão aqui para a gente poder justamente ver como é que vai funcionar. E agora ver como funciona. E aqui a biblioteca vai estar fazendo aquele fundo para justamente cobrir o que seria faltante de som, mas só a título de curiosidade. Essa composição também funcionaria, por exemplo, se você pegasse outros instrumentos, como por exemplo o que seria o clarinete baixo, que eles possuem da, da Spitfire, e também a tuba e também o bass drum. Então, assim, você teria outros jeitos de fazer essa base grave que ele apresenta. Mas aqui, a termos didáticos e lúdicos, né, seria mais para você entender como funcionaria isso em um conjunto real, até porque ali tem um som bom, aqui tem um som bom, e sem mais delongas, né, vamos ver como ficou o resultado final disso daqui. E vamos ver se a biblioteca consegue acompanhar isso daqui. Aqui faltou uma coisa. Vamos ver o que está acontecendo com a biblioteca. Porque ela não está expressando o que tinha que expressar. Ah, está muito baixo. Continuando. Está na sala, só que ela não está executando. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, tá aqui o detalhe.
E pessoal, isso acontece, é padrão, não se preocupem, e é no tempo real que a gente vê essas coisas. Mas agora voltando, porque a gente tem que pegar o beat da batida. Bom, pessoal, aqui está o resultado final, entre aspas, né? O resultado demo ainda falta colocar muitas coisas, como por exemplo, um pouco mais de reverb para fazer os sons se casarem, no sentido de casar com o outro instrumento, casarem entre si. Falta alguns toques de equalização, e é claro, né? Feito na corrida, para justamente vocês verem como é que funcionam essas cordas, e para ser de forma direta e clara, elas funcionam bem. A única coisa aqui, justamente, tem alguns detalhes que a gente pode refinar e ir tratando, mas é justamente a ideia do vídeo de hoje foi mostrar essas cordas em ação, esse conjunto em ação, ver o que é possível fazer com eles especificamente, para onde a gente pode chegar, onde a gente quer chegar. E a base disso, né, vocês puderam ter um vislumbre de como é que ela funciona em ação. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, porque o processo foi um pouco rápido, justamente para demonstrar a biblioteca em si. Então, perdão se acelerei em alguns aspectos ou pulei alguns conceitos, mas tentei explicar de forma mais rápida e direta para vocês, para que vocês pudessem entender como funciona e a que se propõe. Mas o demais, pessoal, creio que seja isso. Se vocês têm interesse, em breve vou lançar mais vídeos sobre essa biblioteca, especialmente falando sobre a parte dos metais e também sobre a parte das madeiras, como soa, como funciona. E aí, no caso, como você já viu aqui a dinâmica de como funciona a estruturação, isso não vai mudar para os outros instrumentos. Então, a ideia dos outros instrumentos é ter um processo um pouquinho mais depurado em cada uma das atividades, para que a gente possa chegar num resultado não diria apenas satisfatório, mas realmente demonstrar o potencial dessa biblioteca, né. Como vocês viram, feito aqui rápido, vamos dizer assim, corrido, mas já deu pra ver que o resultado é promissor e te leva a algum lugar. Bom, pessoal, seria isso. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, vejam, revejam, comentem ou então sugiram alguns pontos que vocês gostariam que eu abordasse. E no demais é isso, pessoal. Uma ótima noite para vocês e até mais.